pessoal, retornando à casa de um amigo, que faz mais de 8 anos que eu não vinha. Eu vim passar um Réveillon aqui. E estar aqui na casa do Clodovil é relembrar o Clodovil, é relembrar aquele final de ano, mostrar para vocês que ele ainda continua vivo na história dele. Ele era muito sensível. Ele era além da época dele. Nós, como amigos, nunca achamos defeito, porque o Clodovil era aquilo que vocês conheciam na frente das câmeras. Ele era aquilo. Quem convivia com o Clodovil na sua vida particular não achava diferença nenhuma, porque o Clodovil, na frente e atrás das câmeras, era aquela pessoa. Aqui, ó, se eu não me engano, aqui era a patente, Rosa. É, aqui era a patente. Não é? Não. Tiraram? Mas era assim? É. Ó, tiraram a patente, era aqui. A gente sentava aqui e ficava olhando pra cá, gente, ó. Olha só. Oh, meu amigo, como tu sabia dizer. Vocês estão bem trabalhando aqui nessa paisagem. Paraíso, né? O senhor tá filmando não, né? Hã? O senhor filmou não? Filmei sim, assim, rápido. Tudo bem? Tudo. Finalmente. Hein, Rosa, tu viu a capela da mãe dele? Eu fui. É? Mas tá muito detonado. Nossa. João, Oi. lembra o nosso jantar de Réveillon? É. Aqui, ó. Nosso jantar de Réveillon. A coleção de sapos. Coleção de sapos. A cozinha. Risoto. Ele adorava fazer risoto. Aqui tinha uma mesa que a gente tomava café da manhã, que tinha era um recanto lindo que a gente tomava café da manhã. Não, mas ele fechou, Rosa, era aberto. Era Na nossa aberto. época, isso aqui era aberto. Era aberto. Ele fechou Era um depois. recanto lindo. Ele adorava galinha de Angola. Vamos! O que é, Rô? Descer para um pessoal. Uhum. Rosa, para aí. Rosa, fica aí. É, a hora que ele chegou, como ele, depois de morto, ele não conseguiu... Não, peraí, quem chegou? O Clodovil. O Clodovil tá aqui Tá agora? aqui, foi aonde, ó, olha ali, ó. Tá aí, amigo? Tá aí, querido. Aí eles pensam que tu não tá aí, tem que mostrar tudo, mostra que tu tá aí. Eu te vejo. Eles, vamos botar, são racionais, precisam do aparelho. Olha,
Nós vamos entrar. Isso, preste bem atenção, que nós estamos durante o dia. A noite é mais forte. Na noite, porque onde as razões baixam um pouquinho a vibração, eles têm muito mais. E ele está com essa força. Olha a necessidade de comunicação. Vamos entrar então na casa? Pega o equipamento, por favor. Você que está chegando agora aqui na Band, nós estamos com 2 caças fantasmas. Você quer pegar um? Que vieram. Eu posso te ajudar, não há então, problema por favor. nenhum. Esse aqui? Se ele tocar, ele está na tua frente. Tá. Nós estamos aqui com 2 caças fantasmas. Para entrar, o João e a Rosa. A única coisa é que a bateria do celular pode anular. Interferir. Ok, Tá? ok. Então vou manter distância. João, tu vai pegar um, né, meu bem? Por onde é a entrada? Eu vou filmando. Por ali? Ok. Vamos. A primeira coisa que o Clodovil gostava de mostrar, tinha muito orgulho, querido. Calma, eu vou te ajudar. Eu vou falar tudo que tu quiser. Só não me faz criar problemas, eu vou falar, mas você tem que ser coerente, que você sabe que você criou muitos problemas em vida. Então vamos devagar para não me comprometer, tá? A Rosa já está garantindo, a caçadora já está garantindo que Clodovil está dentro desta casa. Não tenha dúvida, gente. Quem duvide, só que ele não conhecia o Clodovil e não sabia o amor que ele tinha por essa casa. Que sabe, vamos na capela, que é a primeira coisa que ele gostava de mostrar. Aqui, ó, a capela que ele construiu para a mãe. A capela onde Clodovil fazia as orações para a mãe dele. Para a mãe dele. Ele era a maior alegria dele. Ele construiu em homenagem à mãe, né? E a capela que ele construiu para a mãe. Ô, amigo. Não vou falar. Pode deixar que eu não vou falar isso. Devagar, tu tinha problema, eu não tenho. Tu chega perto de mim, tu passa. Essa tua doença que eu não tenho. Ai, que dor. Que dor. Rosa, parece que está ouvindo vozes. Tá aí, amigo? Com o Clodovil. Tá aí? Então tá, eu tenho calma, eu tenho tempo. Vamos entrar em sintonia de novo, que meio que tu deu uma te incomodou? Onde é que tu quer ir? Onde é que tu quer ir, querido? O Clodovil, então, estaria guiando, nesse momento, a nossa caçadora. Ela disse que no momento em que nós estávamos começando a gravar, aquele junto dos equipamentos seria como se Clodovil estivesse reclamando dessa gravação inicialmente, agora ela vai conversando com ele. Vou conversando. Deixa eu só explicar. Ele foi a forma, como ele era muito violento, né? Então ele chegou com aquela, não arrogância, com aquela forma dele. Velocidade. Isso. Exato. E tudo que ele fazia muito intensamente. Clodovil está preparado para olhar para casa. Eu fiquei muito chocada, amigo. Vamos lá? Você sente uma energia mais diferente a partir do momento que você vai entrando na casa? Eu sinto a energia, o que ele me passa, né? Rosa, abandonaram a minha casa. Ele está chateado por Está isso. chateado porque abandonaram a casa dele. Eu também concordo. Abandonaram essa casa, que tem os teus móveis, que tem as tuas decorações. Isso aí não era para ter feito, né? Eu reconheço, amigo. Eu reconheço. Não tem mais a cara dele, né? Com calma. A gente dá um tempinho para ele se manifestar. Clodovil, lembra que a gente sentava aqui e tu ficava contando as tuas histórias? Cara, tô chocada também. Eu falava com ele que ele preparou essa casa. Assim, cada lugar era um cenário pronto para uma gravação. Aonde você olhasse, eram vários cenários. Era impressionante. Se você tivesse falado isso para a televisão, que era grande A Rosa, a todo instante. É que ele não gostava de coisa desorganizada, gente. Organiza a Rosa para a televisão não ver
as coisas desorganizadas. Ele tá tendo essa preocupação Tirar aquela... de mesmo com a casa vazia assim, da maneira que a casa está sendo apresentada ao público. Tira aquela revista velha, tira aquela panela, organiza, Rosa, organiza. Já organizei, escondi ali. Aqui era uma sala. Que era uma sala. Aqui era a sala de estar, uma das salas de estar. O som, né? Aqui que era o som? Aqui, ó. Onde? Aqui? Aqui, ó. Ali. Aqui. Não, abre a porta aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí é... Nossa. Clodovil, não fica triste. Não fica triste, amigo. Respira fundo. Nossa Senhora. Manual básico, sistema de som Clodovil. A Rosa quer pegar. São as lembranças que ficaram para trás, não é? De Clodovil. A maneira que ele mexia nesse som aqui, olha. Hoje não resta mais nada desse som. Acho que era mesmo. Quer falar, amigo? Ficava Eu não vou falar, pode ficar. Clodovil. A cozinha. Pra cá a cozinha. Você quer vir para a cozinha? Vou para a cozinha. Vou aqui pegar esse equipamento. Bom, a gente está chegando agora aqui na cozinha. Ele gostava muito de risoto. Risoto ele fazia. Risoto, né? Ele cozinhava. Muito risoto. É realmente no meio da mata. Não, pode vir. Não precisa ter vergonha da tua casa. Pode vir. Tua casa está assim, não é por tua culpa. Tua casa está assim porque não cuidaram. É isso mesmo, concordo contigo. Essa gente irresponsável nunca me valorizou. Ele falou isso? Eu concordo. Essa gente. Deixa eu entender, Rosa. O espírito do Clodovil, você consegue ver? Consigo. Deixa eu só te contar uma experiência. Depois que o Clodovil morreu, eu já falei com ele 2 vezes em casos muito especiais. No casamento, a minha filha foi casar e nós fomos escolher o vestido de noiva. Minha filha escolheu e eu sentada. Aí veio um vestido muito lindo, porque ele gostava de coisas muito chiques. Aí ele disse para mim, é esse o vestido da tua filha? E a minha filha queria outro. Ficou uma luva, mas não era o que ela queria, mas foi o que ele mostrou e foi o vestido de noiva. O espírito dele sugeriu. Ficou lindo o vestido de noiva, bem diferente das tradicionais, né? É amado, né, querido? Tu é amado por muita gente. Se não for amado, vai ter que ser respeitado, né? Nós estamos aqui com uma homenagem. Uma homenagem. Ele ficou com vergonha de vocês, da casa, do estado. Mas não deve. Meu amigo. Eu acho que é a primeira vez que entra quando a casa está vazia, né? Assim, depois Sem os móveis. Ele veio tão forte com o Clodovil. Olha, tu mostrou que tu ainda é o dono dessa casa. Você ainda é o dono dessa casa. Não está ligado. Por isso que eu notei que o aparelho não está funcionando, mas tudo bem, acontece. Tudo bem, mas aqui ele está. Esse é só a regulagem. Esse aqui é para captar o Também. Campo eletromagnético também, só que esse tem um filtro mais fino ainda. Cada um tem uma regulagem diferente. Né? O João e a Rosa, eles estão aptos, segundo eles, com os equipamentos, para ver não só a presença de Clodovil aqui nessa casa, como de outros espíritos, como de outras emoções. Tudo isso pode ser mostrado. Esse equipamento aqui, assim que nós começamos a reportagem, pode Foi contar o viu? momento exato que eu cheguei aqui e esses aparelhos começaram. Tá bem? Pode vir. Eu te cuido. Ninguém vai falar mal de ti. E ninguém vai comentar aquilo que nós comentamos, viu? Menino aí atrás. Aquilo que nós conversamos, nós não vamos comentar. Ele ouviu algo que você comentou? Ele sabe, ele sabe, ele não quer que comente isso. Vamos respeitar o morto. Para não ter... Deve ser algo que a Rosa comentou com a nossa produção. Não, foi a produção que comentou comigo. E o Clodovil... Não quer que fale. Não quer que fale. Quando nós Tomávamos café da manhã, a gente tomava aqui. parou, foram 8 anos que a gente deixou de se ver, né? Por uma situação. Na nossa época não tinha esse fechado aqui era aberto. Essa grade aqui, ele estava sempre em obras, né? Essa parte a gente não tinha. Quero sim, eu quero em tudo que é lugar. Vamos lá? Ai, querido. Fala para nós, você está falando todas as palavras, né, pai?
Vamos pro meu quarto. Eu sei, porque tu tem quarto, né? Pelo que a Rosa está falando, ele está falando muito. Não, ele fala. Ele sempre fala muito, ele sempre era muito falante. Não, ele tá... Vou levar os moços pro meu quarto. Ele disse isso. Levar quem está aqui para o quarto onde ele dormia. Os moços do quarto dele. Olha, salve, amigo. Falei a verdade? Vou levar os moços. E tem uns moços bonitos aqui, hein? Vamos levar tudo lá para te ver como eles são bonitos. Ele gostava... Olha. Ele gostava de gente bonita. Ele está sondando vocês. Olha, tu não me abre a boca, guri. Tu viu que o aparelho tocou, né? Na tua frente. Então, tu não me abre a boca. Olha, que isso? É o assunto que nós dois... Acendeu tudo. Acendeu. Tu não me abre a boca. O recado dele. O Clodovil autoriza a gente a Sim. entrar no quarto dele? Autoriza, convidou. Querido. Eu te amo, Clodovil, da minha forma. Claro que um dia tu me cansou, mas eu gosto de ti. É por aqui? É por aqui o quarto? Ok, vamos lá. A gente está com os equipamentos necessários. É algo impressionante, porque a Rosa, desde o momento que ela começou a mexer com os equipamentos aqui de caça... Dependendo dos assuntos, ele vem com todo... Ele se manifesta mais... Menos, é isso mesmo. Dependendo do que ele quer, ele se manifesta mais... É para cá o quarto? Vai sim. Pra cima. Aqui é a sala, ó. Sobe. Aí tem uma escada aqui, ok? Vamos mostrar, tem uma escada. Não há problema de mostrar a nossa equipe, claro. Nós estamos no local. Na verdade, quem está nos guiando... Quem é que está nos guiando, Rosa? Ele, né, querido? Ele que está fazendo... Imagine, o Clodovil nunca ia deixar alguém dizer para ele o que ele tinha que fazer, né? Ele que guia. A personalidade dele, ele continua sendo a pessoa que... Cuidado, meu filho, para tu não cair aí. Ai. O que tem aqui, Clodovil? O que tem aqui? Parece que é Rosa. Sentiu mal um dia aqui, querido? Eu vou esperar. Aqui na escala ele teve um mal-estar? Teve. O aparelho... Nossa, olha, o aparelho foi na metade agora da escala, olha isso. Porque ele está aqui, ele está nos acompanhando. Ele está vendo a nossa reação. Ele está sentindo um por um, ele está vendo o que nós estamos pensando, qual é a nossa intenção, se é valorizar ele, se é falar mal dele. Claro que ninguém veio com essa intenção. É claro, ele está, obviamente, desconfiado pela visita, é isso? Ele não gostava, né? Ele sempre foi muito reservado. Muito reservado. Olha aqui, olha ele na casa. Peraí que a gente está entrando no quarto. Olha isso. Amado, posso entrar, Clodovil? Posso? Deixa eu entrar? Aqui era o quarto dele. É difícil, viu, gente? É difícil. Aí se eu faço o que ele manda, eu vou xingar meio mundo. Entendeu? Bota os cachorros em todo mundo. Ele está dizendo para tu xingar? Eu não vou fazer porque eu estou viva aqui e ainda posso levar algum batalhão dele, sabe, né? Coisa sobra pra mim. Bate? Eu acho que nós estamos aqui. Ele não vai se sentir melhor? Vai. Então, Rosa. O que ele está querendo dizer, Rosa? Deixa eu tentar entender. O que ele está querendo dizer? Vocês sempre me usaram, vocês são os oportunistas. Bom, tu mandou eu dizer, né? Vocês sempre me usaram quando precisava, a mídia, quando precisava de assunto, me procurava. Desculpa. Imagina, não? Por favor. Agora estamos aqui e tu deixou, Rosa? Não, Clodovil, eu não deixei. Eu achei que isso era um momento de trazer a tua história. Eles não são boa gente, a gente conversou com todos eles. Até porque, Clodovil, queremos prestar essa homenagem. Quem deu a ideia para o programa do Bate fui eu. Então é com o João que tu vai brigar, viu, querido? Quem deu a ideia de vir aqui fui eu. Tá, eu vou esperar ele pedir para nós ficar aqui um pouquinho que ele vem conversar. Porque nós somos muito atrevidos entrar na casa dele sem pedir licença. Então, desculpe, eu te saldo,
eu saudo aos mortos, a energia da morte, a energia da vida, eu saudo aos vivos. Com a tua permissão, Clodovil, nós vamos continuar fazendo essa visita. Você está sentindo mal, Rosa? Não, estou com vontade de chorar só, mas eu vou segurar. Por que, Rosa? Porque ele está triste. O que você sente dela? Eu sinto uma tristeza vindo dele. Eu acho, gente, desculpe, eu acho que ninguém ainda fez uma homenagem verdadeira para o Clodovil. Todo mundo, como é que eu vou dizer assim? Ele quer uma homenagem, João. Que tipo de homenagem? Pois é, não sei, ninguém fez. Já fizeram alguma homenagem para ele? Não. Tá aí, só para confirmar. Mas você vê, qual que é o semblante do Clodovil? Você consegue descrever? Ele sempre aquele jeito dele. Mas ele tá bravo, ele tá bravo, triste. tá irritado, tá mal criado como ele era. Ele está dizendo que ninguém fez uma homenagem para ele até agora. Nós estamos fazendo, confirma. Nós estamos aqui fazendo. Isso é uma homenagem, vir aqui. Isso é uma homenagem, tá, amiguinho? Ele está aqui nesse momento ou ele saiu? Ele está bem na tua frente. Onde? Aqui? Lembra aqueles chinelos que ele tinha, que ele gostava muito de usar? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo dele? Não tem nada, não tem nada mais. Não vai mais? Não precisa mostrar o Antônio agora, vai passando por aqui. Chinelo, aquele que eu estava sempre reclamando, né? Pera, lembra? deixa eu entender. O Clodovil está aqui? Perguntando pelos chinelos dele para o Antônio. Antônio, porque toda vez que o Antônio, que ele chegava, ele pedia para o Antônio os chinelos. Pedia? Antônio, traz os meus chinelos. Agora ele está fazendo o mesmo. Antônio, traz os meus chinelos. Só que Clodovil, vamos botar ordem na casa. Tu não precisa mais de chinelo, já morreu. O Antônio está aqui. Os chinelos já foram. Vamos botar ordem nessa... O Clodovil aceita a condição dele de morto? Ou ele ainda acha que está vivo aqui? Não, ele não é que ele sabe que morreu, mas não quer dizer que ele aceita essa condição e o que está irritando ao Clodovil é que ele não recebeu uma homenagem ainda. Então quer dizer, a maior dor dele não ter recebido a homenagem que ele acha que merece. E sem dúvida merece. Sem dúvida, eu acho. Qual é a ideia dele? Que tipo de homenagem ele quer? O que ia fazer bem para ele? Clodovil, menos, porque eu sou eu que estou aqui na Terra. Menos, vamos devagar. É tipo assim um festival de moda com o nome do Clodovil. Nossa, revelação. Como é que a gente chama isso? Isso. Uma semana de moda com o título é o nome dele. Clodovil, ou um curso de alguma coisa ligada à moda com o nome dele, tá bom? Tu quer isso? Não, Clodovil, não. Ele vai ser grato. Eu não faço porque não é meu caminho. Rosa, o banheiro é um local igual. Tá sentindo mal? Tô. Como foi? Alguém tem problema de barriga aí? Quem é? O Clodovil tinha, né? Tinha. Então é o Clodovil. Pera um pouquinho, eu não preciso ir, Clodovil. Eu sou eu e tu é tu. Ele tinha problema de bexiga. Ele tinha problema para urinar? Tinha. E o que tem a ver o que o Clodovil tinha com o que você está sentindo agora? Porque ele está passando para mim, que os espíritos chamam incorporação. Então ele passa para mim, ele me toca. Só que eu sei administrar um pouquinho melhor, entendeu? Então ele passou aquela vontade, a hora que eu achei que não era meu, daí ele confirmou. Eu não sabia que ele tinha problema. Aqui era a banheira dele. Eu falei, né? Eu te amo. Vamos, amado. Vamos estourar. A Rosa está conversando com o Clodovil. Aqui era o box dele. Box. Tá bem, Clodovil? A Rosa. Não foi mal. Mas cadê o moço aí? Antônio? Antônio, zelador da casa. mas Antônio, ele te dizia ultimamente que não estava bem, né? Ultimamente não estava muito bem, né? Pergunta para o Antônio, que o Antônio sabia que eu não estava bem. Mas qual lugar até agora que você mais sentiu a presença dele?
nessa casa, por onde a gente passou por enquanto? A energia de incomodação foi aqui no quarto. No quarto. É que ele disse que ninguém me valorizou, botou outro cachorro em vocês. Olha, não sou eu sou segurinha de recado. Vocês não vêm me julgar. O quarto dele era muito reservado, só para as paixões secretas dele e ele. E ele. Até funcionários entravam pouco, é isso? Muito, muito pouco, só para fazer limpeza. Cadê Então, a escada dele? No momento que eu vou abrir. Eu sei, por isso que eu sentei ali. o que é isso aqui? O que é isso aqui? Você quer A passagem secreta? passagem secreta. Daqui sai lá no jardim, lá embaixo. Você Quer ver? pode ver coisas aqui, é isso, Rosa? É, vamos ver. Meu Deus. Não tenha medo, querido. Alguém pode- Viu? Ele não fez mal pra nenhum de nós. Ele continua aqui. O Clodovil não era uma pessoa de índole má. O Clodovil era mal criado arrogante. Desculpa, eu tô pra lá de Bagdá. Deixa eu passar aqui, Antônio. É aqui? Que isso? Eu tenho que descer por lá primeiro e abrir o portão por lá. Rosa. Você tem que descer primeiro? Eu tenho que descer primeiro e abrir o portão. Vocês vão passar por lá? Isso. Então, vocês vão descer. Você vai descer primeiro, Antônio? Eu tenho que descer primeiro. Essa passagem dá acesso aonde? Ao jardim. Toma aqui, esse aqui teu. Descendo da escada, sai pro jardim. É aqui que é a passagem Eu secreta. não sei fazer nada. Ok, então segura aí. vamos lá. Você vai descer com os equipamentos aqui, Rosa? Vou Você descer. Claro, eu não tenho problema com os mortos, eu tenho Porque problema. é um local que fica com muito trancado, não é, Antônio? É tudo fechado. Agora vocês só tomem cuidado que pode escorregar nessa escada. Ok. quer ver? Você quer entrar mesmo, hein, João? Vamos, entrar? claro, imagina. Você tem lanterna aí? Aqui eu tenho. Da câmera? Ok. Tem só da câmera. Bom, nós vamos entrar agora com os caçadores de fantasmas. Quem entra primeiro? Das passagens secretas Cai primeiro. de Clodovil. Posso entrar? Pode, Antônio, vai lá. Rosa, Rosa, para. A parede parece que tem um peso em cima de você. Tem um peso. Eu sei. Rosa, tu senta, tá? Depois você apoia aqui, ó. Vamos com calma, uma escada muito íngreme, muito íngreme. Isso daí é perigoso pra cair, ainda mais eu com a minha idade. Cuidado o microfone atrás também. Tem que cair. Eu vou. Pode vir que eu te seguro aqui. Vai. Deixa ele descer primeiro. Vai rapidinho. Você desce. Desce também. Ajuda aqui, João, por favor. Ok. Olha, querido. De descer, né? Ele tá aqui. Ele tá aí, Rosa? Tá, eu vou descer, pode deixar. Eu vou descer. Oh, amadinho, eu achei tudo muito bonito. Então, vou deixar. Ele tá pedindo pra ela descer. Caramba, isso aqui. Só segura aqui pra mim, ó. Alguém segura aqui. Segura aqui, Rosa. Bolsos. Aí, pode me dar aqui. Como é que tu desceu, hein? É fácil, você vem, coloca A bunda aqui. isso aqui, a perna aqui e vem descendo. Pronto. Olha, Ele tá aqui, Rosa? Ele tá comigo, né, querido? eu tô contigo aqui, Rosa. Pode ir. Ele tá comigo, João. Tudo bem. É botar a bunda aqui mesmo e ir. É fácil, não é? É mais fácil do que parece. Muito mais. É. Cuidado o pé. Eu não sei a reação que ela vai ter quando chegar aqui, porque é um lugar que ficou trancado há muito tempo. Há muito tempo. Cuidado só para não pisar em falso aqui, Rosa. Te segura na escada, Rosa. Isso, agora segura na escada. Aqui era trancado também, né? Era tudo trancado. Era uma passagem de emergência. Olha a porta, olha que era a porta. Nossa, blindada. Quase. Nossa. Então, não dá pra dizer. Não dá, é óbvio. Ele disse isso pra você. Então ele já dá vontade, pelo jeito. Tá, sim, quem não conhece, querido. Claro que a gente sabe que tu era um homem valente, um homem forte. Eu não te abandonei, Clodovil. Eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Tu sabe que tu também não tinha paciência, tu não queria esperar o tempo. Eu não te abandonei, meu amigo. Tanto é que eu estou aqui. Você sabe que eu não te abandonei. Tu também pegava todo mundo que te prometesse coisas que... Eu te dizia a verdade, eu te dava a organização. E tu não queria muito mesmo. Ele está te cobrando algo? Porque eu abandonei ele. Eu larguei uma época mesmo. Ele lembra de você perfeitamente. A Rosa diz, não, eu vou te dar, brincando, né, porque com ele a gente tinha,
Eu vou te dar alta, Clodovil. Porque, na verdade, assim, ele tinha direito ao espaço. Né? Ele sabia, ele ia direto, mas ele mesmo. Mas parece, que, pelo que a Rosa me diz, que ele guardava uma mágoa sua. Pelo assim. É que a gente não conversou mais Eu não depois. conversei mais com ele. Antes de morrer, vocês não tiveram uma Bem conversa? bem antes de morrer. Até antes das eleições. Tudo. Isso machuca você, Rosa? Por você Olha, eu só queria que ele entendesse que eu não abandonei, foi a situação. Eu saí de São Paulo, ele queria uma atenção 24 horas, eu tinha outras coisas para fazer. Eu nunca abandonei, tanto A gente foi morar no interior, então não tinha mais como. Vamos nessa. Bom, pra cá é o quê, hein? É um jardim? O que tem pra cá? É o que eu quero dizer, eu sei, amado, eu sei, fica quietinho. Eu sei que tu sempre me respeitou. Eu sei que tu me respeita, Clodovil. Eu sei, como eu te respeito também, tá, querido? Eu te respeito. Eu sempre achei isso muito louco, mas pensei que depois de morrer. Eles são lá em cima ou que são aqui embaixo, querido? Não tem mudança nenhuma, viu? Caramba, olha onde sai essa... Cuidado, Rosa. Assim, aqui é a roda de fuga, né? Podia ter quem tivesse aqui. Eles mandavam as pessoas, eles entravam por aqui, saíam, a gente estava ali, não via nada e não sabia de nada. Ele era uma pessoa Os discretíssima. encontros amorosos? Discretíssimo. Por isso que ninguém via nada. Nada, ele era discretíssimo. Eu sinto, sabe? Olha o banheiro dele. O banheiro dele. Aqui foi o segundo quarto dele. Ai, Clodovil, como você me continua ainda me botando na parede. Rosa, conta pra nós, Rosa. Eu não vou sentar naquele vaso que não tem porta, não tem parede, né, João? Mas ele tá pedindo? Ele senta aqui, Rosa, de novo. Não, se é ele fazer essas loucuras, eu não vou sentar no... Vamos lá, Rosa, vem de perto. Aqui, Rosa. Claro! Sentar aqui num vaso. Esse é o. Aqui era o banheiro dele. Ó, aqui era o vaso. Ali era o. Quando você abre aí, tem alguma energia? Tem toda dele. Cadê o moço? Antônio, ele quer falar. Antônio, ele te chamava aqui, né, Antônio? Antônio, mas aí eu não sabia se era o cachorro ou se era eu. Ah, Eu chamava Antônio. Mas ele chamava daqui, né? Antônio! Vem cá, Antônio. Antônio! Quer falar com o Antônio? Já saía correndo, né? Tinha que ser Sim, ele... Ela tá ligeirinho. dizendo que quem tá falando isso é o seu patrão. Antônio! Eu acredito, porque eu sinto ele. Porque eu ando pelo jardim, às vezes sinto o perfume dele, arrepia eu todinho. Tá. Antônio, que dê a... Eu não sei se aquilo é uma jarra, uma cafeteira de prata, que dê aquela coisa. Ah, isso aí não ficou nas minhas mãos. Eita, que é o problema, Clodovil. Agora nós não podemos nem ir atrás. O Antônio tá dizendo que sente a presença do Sente, do sim. Imagine, gente. Nós estamos aqui um pouquinho já. Que tipo de presença? Assim, o cheiro do perfume dele, ali passa perto da capela, é o lugar parece mais perto da capela. Todo dia das almas eu faço um arranjo na capela. E teve um casal que veio aqui só para dar um aviso, eu estava de folga. Fala para o Antônio que o vaso ficou muito lindo. O que ele precisar de mim, peça ao lado da capela. Antônio, ele dizia que tu era fiel para ele, né? Ele dizia isso, né? Sempre dizia. Porque ele diz, lembra que eu sempre metido, né, Clodovil? Porque tu, eu não sei quem é que é mais metido, eu ou tu. Lembra que eu sempre dizia que ele era fiel para mim? Ô, Antônio, você já viu algum tipo de aparição, ouviu algum barulho, alguma luz diferente aqui? Não. Às vezes, assim, mais recente, quando ele faleceu, eu escutava barulho de vidro quebrar, prato quebrar, mas aqui não tinha nada. O que pode ser isso? É ele, porque logo que se morre, as pessoas quando têm permissão para vir, eles fazem barulho para que as pessoas vejam que ele está ali. Eles querem se mostrar Ele presentes. quer se mostrar presente. Você ouviu o barulho de quebrar o prato, chegava e não tinha prato e não quebrava? Prato, vidro quebrado, vinha aqui no outro dia, ou mais tarde, não tinha nada. Você já teve medo? Nunca tive medo. Eles eram muito amigos.
O Clodovil, ele está dizendo que confiava muito em ti. Vamos lá? Vamos, sentei no vaso para apatite. Antônio? Não, por aqui não. Para onde que a gente sai? Agora a gente sai pela uma sala de areia. A sala de areia. Ah, é uma sala. É. É aquela sala que nós mostramos ontem. Onde a gente fez. Tem piso. A gente fez o Réveillon, era uma mesa tão linda. Para que uma revista, uma Marmitex, que ele não quer que seja mostrado. Onde que ficava? Ah, A sala de areia aqui, ó. Ah, olha só. Aqui, Rosa. Ele gostava de ficar aqui, Antônio? Eu lembro dessa sala, eu lembro. Aqui era o descanso dele era aqui. Ele ficava descalço aqui que ele andava nessa areia aqui. Ó. A Rosa pode entrar nessa areia? Pode. Vai lá, Rosa, veja se você encontra algo. Nossa Caça Fantasmas. Ele ficava muito tempo aqui, né? A parte toda da casa. Né? O sapato. Ele Está reclamando? Não podia andar no sapato. sapato. Não. Olha que coisa, ela entrou com um sapato. Sapato, eu esqueci disso. Esqueci, eu também esqueci. Como? Ele te deu, chamou a atenção? Chamou, tu tá de sapato. Porque quando ele não gostava das coisas, ele falava, tu tá fazendo isso, tu tá de sapato. Vamos lá, amigo. Mas ele faz questão que você pise na Eu areia vou dele? pisar, né? Eu entrei de sapato, agora tem que, em respeito, eu tenho que entrar sem sapato. Ele está nos acompanhando o tempo todo. Tá nos escutando o tempo todo. Tá, ó, tá ok, bonitinha, tá? Aqui era assim, uma sala? Era uma mesa de jantar. Aqui tem que. Passa. Foi aqui, ó, foi aqui. Clodovil, lembra de mim? Lembra que tu xingou o João? Lembra? Ah, querido, lembra que tu xingou o João? Tu disse pro João que não estava gastando aquela champanhe toda para ele tomar coca junto? Hein? Tá me chamando? Hã? Tá, João. Tá chamando a gente. Querido. Querido. Ele vai xingar vocês, ele vai xingar vocês. Vocês estão de sapato aqui. Vem pra cá, Rosa. Por que você está emocionada? Por que está chorando, Rosa? Tô aqui, Clodovil. Rosa se emociona. Eu não fui. Perguntando por que nós não fomos no velório dele, no enterro dele. Eu não fui. Nós estamos morando em Porto Alegre, né? Mas... Por que tu não foi? O que ele está te cobrando, Rosa? Porque a gente não foi no No enterro velório. dele, no velório. A gente Você morava em- chora por quê, Rosa? Porque eu pensei que não tinha tanto valor na vida dele, né? A gente passa na vida das pessoas. Quantas pessoas passou na vida dele também, né? Quantos paranormais, quantas pessoas passaram na vida dele e ele ainda ficou comigo. Ele levou as nossas lembranças, ele levou com ele, João. Querido. A gente estava morando em Porto Alegre. Continua, o João continua essa peça que tu viu. Continua. É um lugar de maior emoção? É. Porque aqui foi que vocês se confraternizaram Primeiro numa festa de ano novo, é isso? De Réveillon. Ele me xingou na mesa, bate, porque ele serviu uma champanhe, só que tinha coca, e eu tava com sede, né? Aí eu tomei coca antes de tomar champanhe. Ele me xingou, mas eu tô gastando, olha que lindo, é uma fortuna essa champanhe. Você, E tu me toma coca antes. A coca era só para a Rosa, que a Rosa tudo bem. A Rosa pode fazer isso, porque ela não bebe. Você quer pedir perdão a ele por isso? Eu- Por não ter ido ao velório dele? Não, eu quero que ele entenda. Eu quero que ele entenda. Eu quero que ele entenda. Que ele entenda que nós, às vezes, temos que recolher, Clodovil, para não achar que a gente está sendo oportunista em cima do nome de vocês.
por isso que eu me recolhi, Clodovil. Até de repente pode achar que a gente está fazendo isso por oportunismo, e não é. Quando a gente tinha um carinho muito grande por ele, né? E é uma forma de homenagear ele. Para mim é. E também, se eu quero dizer para ti, Clodovil, eu vou, assim que eu puder, eu vou no teu túmulo. Eu me comprometo. Né, João? Nós vamos no túmulo dele. Não foi descaso, não foi nada. Lembra, Clodovil, que tu sempre dizia para nós que todo mundo era oportunista, que chegava perto de ti para tirar a casquinha? E a gente tinha muito cuidado para evitar isso, por isso que eu não fui, eu não me mostrei. A gente nunca tirou foto. Nunca tiramos foto, nunca nada. Agora, porque. Agora que eu estou dizendo, nossa, Clodovil, olha o que fizeram da tua casa, bela, bonita. Para ele está abandonada. Não vem para cá dizer que não, que está bem abandonada para ele. Tem um outro ponto, Rosa, que eu gostaria de te levar, que é onde ele tinha aquela jacuzzi, e era lá que ele tinha aquele vaso sanitário. Ele gostava desses vasos ao ar livre, né? Gostava. Nossa, pegou mal. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vocês viram a diferença? Aqui, o meu filtro emocional está trabalhando. E eu me permiti extravasar minhas emoções porque é para um amigo que eu não sabia que ele tinha ficado magoado comigo. Isso é o que mais dói? Isso me deixou surpresa. Eu pensei que ele não tinha, sabe? Porque depois ele teve outras pessoas que entraram na vida dele, né? Oi! Agora não posso. Vem cá, eu quero mostrar. Vocês não conhecem esse canto. Vocês não conhecem. Ele pediu para me trazer para mostrar aqui para vocês esse canto. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Quer que vocês sintam esse canto. Ele que pediu para que pediu para mim viesse aqui. Eu não conhecia esse canto aqui. Eu tinha esquecido dele. Tá? Eu mostrei, tá, amiguinho? Tá? Tá bom, agora nós podemos ir. Pois é, Clodovil, quem sabe as pessoas não te abandonaram depois de morto. Quem sabe, Clodovil, cada um seguiu o seu caminho. Eu acredito que as pessoas não te abandonaram, cada um seguiu o seu caminho. E acredito que todos que ficaram contigo naquela época, o Maurício tem grande amor e grande sentimento por ti. Todos os funcionários, todo mundo não te abandonou. Eu tenho certeza absoluta que eles não te abandonaram. Não te abandonaram mesmo. Quiquinho. Oia, pode vir, pode vir. Pode vir, querido. Pode vir. Olha que amado. Eu te amo, Clodovil. Quer falar alguma coisa? Eu estou te escutando. Você também vai me botar num assunto. Vai mais forte que eu dou o recado. Tu tá muito fraquinho. Vai mais por forte que eu dou esse recado mal criado que tu quer que eu dê. Vai que eu dou o recado. Tu quer que eu dê esse recado mal criado para um menino tão querido que está aqui comigo? Quer? Então tá. Então vai pro amarelo forte. Isso. Vai pro amarelo forte que eu dou o recado. Sobe mais força. Para não dizer que sou eu que estou inventando. Tu conhece o povo, Clodovil. Eu vou. Vai pro amarelo mais forte que eu dou o recado pro. Como é o teu nome? Desculpa. Luiz Bate. Pro Luiz Bate. Tá? Vai que eu te dou recado. Tu não te atreva a fazer mal esse programa. É o recado dele, viu? Ó, tá vendo? Ó? Não tem como fazer mal. Ele está preocupado com o quê? Com esse programa. Que tem que fazer bem bonito, bem no estilo dele. O Clodovil não perde a mania, ele quer dirigir a reportagem. Tá aqui, ó. Clodovil, eu vou cantar uma musiquinha pra ti, tá?
botar uma musiquinha pra ti que eu canto pra todo mundo, pros mortos eu vou cantar pra ti. Tá, amado? Vou cantar. Não, o Clodovil não tem mais aquelas cadeiras, aqueles luxos, agora a gente vai ter que ficar sentado assim mesmo. Se foi. Tem que tirar. Se foi, tá? Se foi as cadeiras, se foi a decoração. Tá, vai ficar. Ah, não vou cantar que isso é música vulgar. Eu ia cantar uma musiquinha, disse que não, porque é uma música muito vulgar. Eu ia fazer um agrado pra ti. Sabe que eu não sei cantar essas músicas que tu gosta, amado. Tá? Mas não vou cantar, tu disse que é vulgar. O que tem? O que é? Fala o que ele estava pedindo, Ele mandou eu olhar para trás de mim. Tem alguma coisa atrás de mim? Não, tem a banheira dele. Ali era a biblioteca. Chegando o vinho, nosso encontro, né, Clodovil? Foi bom, foi bom. A gente vai lá no túmulo, Clodovil. Pode deixar. Que flores que tu quer que a gente leve? Ele não quer flores, ele quer o... Ih, não dá, isso não dá pro nosso dinheiro. Não, o que ele quer, Rosa? Parece que o Clodovil pediu algo caro para levar pro túmulo dele, é isso? Isso não dá pro nosso Orquídeas? dinheiro. Isso não dá pro nosso dinheiro, João. Ele nos acompanha até aqui. Enquanto nós estiver aqui, ele fica com a O gente. que ele achou de terem vendido o vaso sanitário Nossa, ele dele? está desolado com o que fizeram isso aqui. Ele achou que, assim, com desrespeito, um homem tão sempre de evidência, né, de moda, um homem que ajudou o Brasil a mexer nesse lado, o que fizeram com ele, acho um desrespeito. Eu também concordo. Outra bota desrespeito nisso. Onde ele está agora? Onde tu tá, amigo? Ah, ele está vibrando. Ele está num ciclo energético onde ele levou só as coisas boas. Mas aqui, nesse ponto, ele está junto com a gente? Tá. Ele deve estar atrás de mim, porque ele manda eu olhar para trás. Ele tá dentro da banheira? Vamos ver, né? Porque ele diz, olha para trás, Rosa, olha para trás. Eu olhei, só vi uma banheira. Será que ele estaria na banheira? A Rosa está tentando encontrar o Clodovil. Ela vai tentando encontrar o espírito. Vai ligar a banheira? Não tem, acho que não tem. Não tem água, Rosa. Ah, não tem água, amigo. Não vai dar para tomar banho. Ele pediu para você Pediu pra ligar a banheira? Ligar a banheira. Ele tem saudade disso? Tem. Pediu para ligar a banheira, João. Nossa. Não vou fazer nada. Faltou água pro Clodô. Ele não gostava de ser chamado Clodô, ele Eu me disse. gostava, por isso que eu calei a boca na hora. Não tem água, amigo, tá? Não tem água, tu viu que eu fiz a maior boa vontade. Rosa, eu queria muito te agradecer. Cadê o João? Aqui. Muito obrigado a você por ter vindo. Foi um prazer. Eu imagino quanto cansada você tá depois. É porque quando nós fizemos um processo, a gente anula as emoções para poder a vidente ter a clareza sem se envolver. E pelo Clodovil, por nós termos uma ligação, eu deixei as emoções participar. Mas você não comentou se havia mais gente aqui além do Clodovil? Tem um amigo que era cabeleireiro. Ah, sim, ele tinha. Ele tinha aquele que vivia reclamando a vida toda de tudo. Já é falecido Falava também. mal do mundo e de Deus, que eu não sei quem é. Já é morto também? Eu não conhecia. Sabe, Antônio, quem pode ser um cabeleireiro? Já falecido, amigo dele? Não? Isso Mas você sentiu a presença dele? senti, logo no início.
Obrigado, Rosa. Foi um prazer, agradeço. Obrigado. E desejo sucesso para você, Obrigado. tudo de bom. Obrigado. E cadê o menino? Produtor? Esse beijo é de quem? Do Clodovil. Obrigado, João. Obrigado, muito obrigado, Valeu. Luiz, tá? Obrigado. A minha atividade é sobrenatural. Paranormal. 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 Se ele fez mal, deixa ele. É?